Alô você, ligado na TV Parlamento Nordeste. Estamos chegando a partir de agora para mais um boletim de notícias, levando as informações e os bastidores aqui da capital federal. Brasília que vive esse clima de muita expectativa em cima das investigações na CPI da Petrobras e também desde a última semana com a divulgação da lista de parlamentares na Câmara e Senado envolvidos na Operação Lava Jato. Só que o nosso trabalho é um trabalho propositivo, de quem, primeiro, não tem nada a ver com essa história e, segundo, que estão trabalhando em favor dos 9 estados da região Nordeste, sejam deputados ou senadores que a nossa equipe tem acompanhado aqui em Brasília. E no programa de hoje, vamos levar como informação para você os bastidores e as informações. E quem conversa conosco a partir de agora é o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, ele que participou ativamente da instalação da comissão externa que vai tratar das refinarias Prêmio 1 e 2 no Ceará e também no estado do Maranhão. Primeiro que tudo, a satisfação de tê-lo conosco. Como é que você ouviu a instalação dessa comissão externa, deputado? O resultado é que nós teremos uma agenda proativa. Os estados e a representação toda aqui da Câmara vai estar bastante mobilizada para ir atrás não só das respostas que se tem ou que possa se ter sobre o cancelamento das obras da Prêmio 1 e 2, como também a tentativa aqui de, nessa união de esforços, a gente conseguir recuperar a vontade da empresa Petrobras de se fazer esses investimentos importantes nesses estados. Então aqui a nossa luta é para retomar as refinarias e nós vamos aí com certeza ter muito trabalho pela frente, mas nós estamos aqui bastante ansiosos, mas também confiantes que poderemos recuperar esses investimentos importantes, que é um investimento também para o povo brasileiro. Deputado, o senhor foi escolhido na Comissão de Meio Ambiente. De que forma o senhor espera contribuir com o trabalho da comissão? Olha, na Comissão do Meio Ambiente nós estaremos diretamente discutindo importantes temas que vão de encontro justamente com o desenvolvimento sustentável e também com a valorização das pessoas. O ser humano ele faz parte também do meio ambiente. Então nós temos aí hoje uma pauta nacional que é a questão dos recursos hídricos. Nós precisamos entender que o Brasil, apesar de ser um dos países que tem mais riqueza acumulada no que trata de recursos hídricos, mas está aí, hoje nós temos problemas sérios, inclusive para consumo. Está aí o Sudeste que está vivendo isso. Então nós no Nordeste, nós precisamos nos integrar primeiro para reeducar as pessoas no consumo da nossa água potável, como também a gente fazer um melhor aproveitamento dela. E na Comissão da Educação, o senhor está lá como suplente, mas vai participar ativamente, não é, deputado? A educação ela é a nossa bandeira principal. O nosso partido defende a educação de tempo integral, a escola em tempo integral. Nós entendemos que hoje muitas das causas que estão se discutindo, a gente poderia estar aí discutindo de verdade as soluções através da educação. Eu tenho certeza que na hora que você universalizar o ensino, na hora que você melhorar o atendimento das nossas crianças pobres do país, nós não vamos mais estar trazendo para cá, por exemplo, a discussão de redução de maioridade penal, discussão de código penal ou discussão da saúde, da violência, porque tudo isso, com certeza, se tivesse desde o início um investimento melhor na educação, a gente estaria barateando e diminuindo as consequências que são essas que eu acabei de falar. Uma das suas lutas aqui no Congresso Nacional tem sido o tema educação. Me fale um pouquinho sobre isso, deputado. Olha, lá nós assumimos recentemente um novo momento no Estado. O governador Flávio Dino primeiro venceu uma batalha histórica de um grupo que dominava o Estado há 50 anos. Então tem tudo por fazer. Pra você ter uma ideia, ele lançou agora o programa Escola Digna. Esse programa ele visa justamente reconstruir 1.049 escolas no Estado todo que ainda são de taipas ou escolas de barros. Então a gente está enfrentando ainda o atraso. E esse enfrentamento ele é com muita ação, com valorização do nosso professor, do nosso magistério, é a valorização do corpo docente, do discente. Então, assim, o governador decretou eleição para os diretores de escolas. Então, eu tenho certeza que uma mobilização forte daqui da casa, do parlamento, com o governo, nós vamos conseguir dar as mãos e fazer um grande trabalho. Tá aí, portanto, o deputado Everton Rocha conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Eu abri a entrevista com o deputado Everton Rocha falando sobre a instalação da comissão externa
que vai cuidar de ter informações sobre as refinarias Prêmio 1 e 2 no Ceará e no Maranhão. Nossa reportagem foi lá acompanhar a instalação da comissão e você tem detalhes agora na reportagem da Fernanda Martinelli. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão externa para acompanhar a suspensão dos investimentos nas refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará. Os parlamentares pretendem avaliar o impacto do cancelamento das refinarias na economia dos dois estados, além dos efeitos sociais, ambientais e financeiros gerados com a perspectiva do investimento. Já na sua primeira reunião, a comissão, que foi um requerimento de autoria dos deputados Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, já aprovou várias solicitações de visitas às obras das refinarias no Ceará, Maranhão e Pernambuco. Com certeza, parabenizar a iniciativa da deputada Elisiane Gama e do deputado Raimundo Matos. Eu acho que essa comissão externa vai ajudar muito aí a apurar o que vinha acontecendo na implantação dessas refinarias e ajudar a voltar a pauta, voltar a discussão para que nós podemos cobrar da Petrobras que reveja a sua decisão e torne isso realidade novamente, que não tire esse sonho dos maranhenses, esse sonho dos cearenses. Eu estou propondo aí, junto com o senador Roberto Rocha, a frente parlamentar mista de apoio ao Parque de Refino, em defesa ao Parque de Refino brasileiro e atividades vinculadas. Já temos aí quase 90% das assinaturas para criar essa frente, para também ajudar, junto com essa comissão externa aí, a pressionar a essa descentralização, essa regionalização desses grandes investimentos do país. Como foi dito aí, essa questão das refinarias no Nordeste foi uma iniciativa política do presidente Lula no tempo, de poder levar para essas regiões desenvolvimento. Para onde vai um empreendimento desse nível, com certeza o desenvolvimento vai atrás. Isso é de grande importância para o país. O Maranhão e o Ceará estão em lugares estratégicos para poder ter a implantação dessas refinarias. Então nós não podemos deixar que esse debate pare. Nós temos que estar sempre com isso em pauta e essa comissão externa, junto com a nossa frente parlamentar, vai nos ajudar aí a defender essa tese aí junto à Petrobras, junto à Presidência da República. O que nós vamos debater não é o cancelamento da refinaria Prêmio 1 e 2. O que nós vamos fazer é lutar pela manutenção do investimento, pela garantia da construção e efetivação desse projeto. O projeto é indispensável para o estado do Maranhão, para o estado do Ceará, para o Nordeste e para o país. Então, o nosso objetivo é lutar, descobrir por que se deu o cancelamento original e, principalmente, garantir que esse investimento seja efetivado. Essa é, sem dúvida alguma, a luta do estado do Ceará e também do Maranhão, e por que não dizer do Nordeste, né? Já que foi uma promessa de campanha da presidente Dilma, que a gente vê agora isso aí se transformar, não em sonho, mas em pesadelo, pela perspectiva de não instalação dessas duas refinarias. E a gente conversa agora com o deputado Moses Rodrigues, do PPS do Ceará. Ele que também participou ativamente da instalação dessa comissão, vai dar detalhes para a gente a partir de agora. Primeiro que tudo, a sua participação nessa comissão externa, deputado. Com toda certeza, nós instalamos hoje a comissão externa, onde essa comissão, composta por 8 deputados, nós vamos estar visitando em loco tanto o estado do Ceará como o estado do Maranhão, para verificar os investimentos que os dois estados fizeram. Por exemplo, lá no Ceará foi feito um investimento de aproximadamente 650 milhões de reais e a própria Petrobras investiu mais de 2,7 bilhões de reais, tanto no Ceará como no Maranhão. Então, essa comissão externa ela tem a finalidade de descobrir a desistência da Petrobras no investimento da Prêmio 1 e da Prêmio 2. E nós verificamos que esse investimento é um investimento que tem que ser feito no Ceará e no Maranhão. Só para vocês terem uma ideia, 85% da população mais pobre do Brasil vive no semiárido. E 90% do semiárido brasileiro está no Nordeste. Então, a instalação dessas duas refinarias, a Prêmio 1 e a Prêmio 2, ela é de vital importância para a economia do Nordeste. Sem falar dos investimentos que, como eu falei, o Ceará fez, o Maranhão fez e a própria Petrobras também fez. Então, outro ponto que foi discutido é a questão também da capacidade de refino hoje do Brasil. Hoje nós mandamos petróleo bruto para fora, para o estrangeiro, e trazemos
gasolina, ou seja, refinado já o petróleo, para o Brasil, trazendo um alto custo do combustível para a sociedade brasileira. Sendo que com a instalação dessas duas refinarias, a Prêmio 1 e a Prêmio 2, nós vamos dobrar a nossa capacidade de refino. E dobrando a capacidade de refino, nós vamos estar aí também contribuindo com a baixa do valor do combustível para o Brasil. Então, é de fundamental importância que essa comissão externa possa fazer audiência pública aqui, como já foi delegada através de requerimento nessa comissão, audiência pública aqui em Brasília, seminários convocando o governador, prefeitos das cidades envolvidas, presidente da Assembleia, presidente de câmaras, tanto do Ceará como do Maranhão, para que a gente possa avaliar e levar a instância superior, principalmente na Petrobras e no governo federal, para que essas refinarias possam sair do papel como foi planejado isso há muito tempo. Então, a comissão externa tem uma função muito importante para o Brasil, que é de fazer com que essas duas refinarias realmente possam ser instaladas. E nós estamos lá junto com o nosso relator, que é o deputado federal Raimundo Gomes de Matos, lá do Ceará, com a nossa coordenadora, que é lá do Maranhão, a deputada federal Elisiane Gama, mais outros companheiros de outros partidos que estão realmente querendo trabalhar e esgotar todas as possibilidades de se trazer essas duas refinarias para o Ceará e para o Maranhão. E essa realidade de dificuldade gerada exatamente a partir da crise da Petrobras, deputado? Eu fui nomeado pelo PPS para fazer parte da CPI da Petrobras, e é uma CPI que hoje tem 27 titulares e 27 suplentes, então são 54 deputados que estão empenhados em trazer à tona para a sociedade brasileira as pessoas que cometeram malfeitos e crimes contra o Brasil e contra o nosso maior patrimônio, que é a nossa empresa Petrobras, que já foi uma das maiores do mundo, já chegou ali próximo entre as 10 do mundo e que hoje talvez não esteja entre as 200 maiores do mundo. Então nós temos que resgatar o crédito que a Petrobras sempre teve com o nosso país, resgatar também a importância que essa empresa tem para o desenvolvimento da economia do Brasil e das tecnologias, que ela sempre foi inovadora e sempre campeã na questão do desenvolvimento de tecnologias. Então nós precisamos resgatar a Petrobras e eu acredito que essa comissão parlamentar de inquérito será de fundamental importância para que a gente possa realmente trazer a verdade e aí a imprensa cobrir e aí vamos dizer assim, o Congresso Nacional possa também punir e a Justiça também punir as pessoas responsáveis por esses malfeitos que desviaram tanto dinheiro da Petrobras. Deputado, a sua chegada à mais importante comissão da Casa, a CCJ, me fale um pouquinho sobre isso. Nós também estamos fazendo parte da CCJ e dentro da CCJ trabalhando junto não só com a bancada do PPS, mas também com o deputado federal Raul Jugman de Pernambuco, que é o titular do nosso partido lá na CCJ, eu estou como suplente na CCJ, mas nós vamos trabalhar para que todas as matérias que forem encaminhadas para a CCJ, elas possam ser avaliadas e que possam atender à necessidade e os anseios da população brasileira. Na questão da Comissão de Educação, nós temos um trabalho muito importante e aí já como membro titular dessa comissão, nós temos certeza que nós podemos atuar firmemente, principalmente na questão do cumprimento do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado ano passado pelo Congresso, é de fundamental importância para o nosso país. Esse Plano Nacional de Educação, o PNE, que vai de 2014 a 2024, esse decênio, ele traz algumas metas que são importantes para o desenvolvimento da educação no país. E uma delas é a meta número 20, que nós temos que, através da Comissão de Educação, acompanhar fortemente, que é, até 2019, o país está investindo 7% do seu PIB na educação no Brasil, assim como também no final desse decênio, em 2024, o Brasil vai estar aqui ter que investir 10% do seu PIB na educação. E o que nós temos visto é que esse ano, por exemplo, de 2015, o ano passado, em 2014, nós tivemos um investimento de apenas 5,3% do PIB. E com os cortes que houveram esse ano, esse investimento de 2015 caiu para abaixo de 5%. Então essa é uma meta muito difícil de se cumprir, mas nós temos que trabalhar através da Comissão de Educação, acompanhar, sensibilizar o governo para que a gente possa chegar em 2024 investindo esses 10% do PIB na educação. E aí o PNE, ele é muito importante também porque ele trata da educação de todas as fases, de 0 a 3 anos, que são as creches, trata a pré-escola, que é 4 e 5 anos, trata do ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos, assim também como trata do ensino médio, que é de 15 a 17 anos. Além também, ele trata da graduação dos jovens, que hoje no Brasil, os jovens de 18 anos a 24 anos, apenas 16%
20% da população tem acesso ao ensino superior. E nós temos que fazer com que isso possa aumentar. O PNE quer dobrar essa situação, ou seja, passar aí para 32%, 33% da população jovem de 18 a 24 anos, com acesso ao ensino superior. E o PNE ele é tão completo que ele também trabalha e aí fala sobre os cursos de especialização, sobre os mestrados e doutorados, que são as pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Hoje no Brasil nós formamos apenas 25 mil mestres por ano e apenas 11 mil doutores por ano. E nós temos como meta, através do PNE, passar a formar 60 mil mestres por ano e formar 25 mil doutores. Até porque, com a abertura e o acesso ao ensino superior, nós precisamos de profissionais capazes de conduzir a docência no magistério superior, que são os mestres e doutores. Então, nós vamos ter uma atuação importante para que a Comissão de Educação possa fortalecer aqui na casa a questão do investimento na educação, que é a única saída do Brasil, que foi a saída de muitos países, né, de primeiro mundo hoje, países desenvolvidos, para que a gente possa sair dessa situação de país em desenvolvimento para um país desenvolvido. Então nós vamos trabalhar fortemente para que esse PNE realmente possa ser cumprido através da Comissão de Educação. Tá aí, portanto, o deputado Moses Rodrigues conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. E a crise hídrica no país, um tema que tem dominado exatamente o noticiário também aqui na capital brasileira e que a TV Parlamento Nordeste foi buscar informações para você. Acompanhe os detalhes com a nossa equipe de jornalismo. Aconteceu na Câmara dos Deputados uma sessão que discutiu soluções a respeito da crise hídrica e energética. No plenário, o diretor-presidente da Agência Estadual de Águas da Paraíba, João Fernandes, salientou a importância de investimentos dedicados aos estados nordestinos, sobretudo a Paraíba, que historicamente sofre com o problema da seca. Quem conversou com a nossa reportagem sobre a crise hídrica, especialmente na Paraíba, foi o deputado federal pelo PSD, Rômulo Gouveia. Exatamente, a comissão que foi criada pelo presidente Eduardo, que tem o deputado Raimundo Gomes de Matos como presidente, e ontem fui escolhido como relator. Nós vamos tentar conhecer a situação e cobrar celeridade nesta obra tão importante que é a transposição das águas do Rio São Francisco. Esse é um tema indiscutivelmente que antigamente era só do Nordeste, nessa questão hídrica, das dificuldades de abastecimento, mas hoje a realidade também é aqui do centro-sul do país, no centro-oeste, no sudeste. A gente está vivendo, né, embora com uma fase de chuvas, mas vivendo uma fase de extrema dificuldade de abastecimento, principalmente na Grande São Paulo e no estado de São Paulo como um todo. E vamos, em nível de informação e notícias, agora conversar com o deputado André Figueiredo. Ele que vai conversar conosco a partir de agora, inicialmente falando desse seu retorno ao comando da liderança do partido, deputado. É uma honra muito grande estarmos sendo reconduzidos pela terceira vez à liderança da bancada, uma bancada valorosa de 20 parlamentares federais, que faz com que nós tenhamos nesses próximos 4 anos a missão, lógico, enquanto deputado, e esse ano, enquanto líder, de conduzir o PDT para a defesa das suas bandeiras históricas, a questão dos direitos dos trabalhadores, a questão da valorização do capital produtivo em detrimento do capital especulativo, né? Fazer com que o Brasil possa voltar a crescer, e crescer para todos que produzem, seja da área laboral, seja da área patronal, lógico, e combatendo uma política econômica por muitas vezes ortodoxa, que faz com que os direitos dos trabalhadores sejam diminuídos, que sejam, digamos assim, as condições de trabalho precarizadas em detrimento dos altos lucros das instituições financeiras. O PDT vai nortear, sim, esses primeiros meses, esses primeiros anos dessa atual legislatura, num intenso debate sobre a política econômica do governo. Um tema que tem dominado o Nordeste, principalmente o Ceará e o Maranhão, a paralisação das refinarias. Como é que o senhor se engaja nessa luta, deputado? É uma preocupação do Brasil. A Petrobras ela não pode ser vista apenas como uma empresa de mercado, que maximize seu lucro. A Petrobras tem que ser vista como uma empresa de Estado. Então, se a capacidade de refino no Brasil até 2023 vai estar estrangulada, isso é claro, hoje nós produzimos 2,1 milhões de barris dia. Até 2023, com a entrada do Campo de Libra, nós vamos produzir mais de 5 milhões de barris dia. E a capacidade de refino hoje do Brasil é 2,6. Então, nós teríamos aí uma necessidade de novas refinarias em 2023, ou seja, uma refinaria para começar
começar a operar, não é da noite para o dia, precisa ser construída, entrar em operação, isso demanda 5, 6 anos, que seria mais ou menos o prazo do estrangulamento da nossa capacidade de refino. Então, o que nós queremos aqui, junto com as bancadas do Ceará, a bancada do Maranhão, a bancada de Pernambuco, a bancada do Rio de Janeiro, que tem a Comperj também, que está com as suas obras até certo ponto paralisadas e comprometidas, nós queremos fazer com que essa grande discussão de dizer que a Petrobras tem sua capacidade de investimento comprometida e, como tal, vamos jogar para fora um sonho de décadas dessas populações, fazendo com que os estados do Ceará e do Maranhão, por exemplo, onde a construção da refinaria por si só aumentaria em mais de 40% o PIB de cada um desses estados. Só no Ceará são mais de 90 mil empregos entre diretos e indiretos, então que nós possamos cada vez mais construir a ideia de que a Petrobras precisa sim dessa refinaria e o Brasil precisa que a Petrobras seja encarada como essa grande empresa. Foi para isso que Getúlio Vargas criou a Petrobras, para ser uma empresa do povo brasileiro, não apenas uma empresa que potencialize lucros e, aliás, muito menos que isso, uma empresa que seja o centro de escândalos que maculam bastante a história da democracia do nosso país. Deputado, em relação à questão do salário mínimo e à luta pela defesa dos temas trabalhistas. Nós temos aí um projeto para ir para a pauta que coloca como permanente a política de valorização do salário mínimo, que foi colocado em 2011, que é justamente, quer dizer, a última vez que foi votado foi em 2011, que você coloca a variação do PIB de 2 anos anteriores, somada à inflação do ano anterior. Isso deu um crescimento real. Há anos nós tínhamos, por exemplo, o sonho do salário mínimo brasileiro valer $100. Hoje ele está na faixa de $300, o que faz com que nós tenhamos aí, claro, o salário mínimo tendo sido valorizado e por isso queremos tornar uma regra permanente, uma vez que a lei que foi aprovada em 2011 só valeria até 2015. Ao mesmo tempo queremos fazer com que esses direitos possam ir também para os aposentados do nosso país. Hoje nós temos aí o teto da aposentadoria era 10 salários mínimos, hoje o trabalhador recebe pouco menos que 6 salários mínimos, e isso sem contar com o fator previdenciário, quando vai para a inativa, né? Então nós temos aí a necessidade de fazer com que esse debate do reajuste do salário mínimo também possa ir para os aposentados, sob pena de que daqui a alguns anos todos os trabalhadores do Brasil receberão apenas um salário mínimo. E é isso, eu tenho certeza que não é vontade de ninguém, muito menos da presidenta Dilma, por isso que nós queremos trazer esse assunto a debate e foi o substitutivo que nós aprovamos na Comissão de Trabalho, que esperamos mais uma vez ver ratificado aqui no plenário da Câmara, ou pelo menos que se possa abrir um processo de discussão e, consequentemente, aposentado ser visto de uma maneira diferente, aposentado no Brasil ser definitivamente valorizado. Exatamente em cima dessas PECs que têm sido apresentadas pelo governo federal. Qual é a sua ação, deputado? Não, nós apresentamos um grande número de emendas, eu já manifestei na reunião dos líderes da base com os ministros da área econômica e social, certo? E nós colocamos claramente que votaremos contrariamente a algumas medidas, apresentaremos destaques para aperfeiçoar outras, sem retirar direitos dos trabalhadores, e queremos discutir bastante essas duas medidas provisórias, a que tira, que traz problemas no âmbito do seguro-desemprego, que é a 665, e que rever critérios para concessão de pensão por morte e de abono salarial, no caso da 664, nós queremos discutir com muita profundidade, porque não aceitaremos que direitos dos trabalhadores sejam retirados. Lógico, abusos, fraudes têm que ser combatidas, mas não se combate tirando direitos de quem está dentro da legalidade, que está dentro da necessidade de poder-se ter acesso a benefícios previdenciários como esse. Aí, portanto, o deputado André Figueiredo conversando conosco aqui na tela da TV Parlamento Nordeste. E com ele a gente chega ao final deste boletim de notícias, agradecendo a você e lembrando, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui, www.parlamentonordeste.com.br.